Faça um bom dia! E aí, como é que você está? Tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Que esse seu dia hoje seja de muitas bênçãos, né? Eu declaro na sua vida muita prosperidade, muita sabedoria, né? Você já agradeceu a Deus por esse dia? Então agradeça a Ele por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu viver. E hoje eu quero voltar um pouquinho. Teve algumas coisas que eu coloquei e eu percebi que não ficou muito esclarecido. Então eu quero, muito embora a gente está só passando assim uma leve explanação, né, do Apocalipse, mas eu gostaria de voltar um pouquinho atrás para reforçar o capítulo 5, que fala da herança, e também dos 144 mil, né? Que eu gostaria assim, de esclarecer um pouco mais. Então, o capítulo 5 do Apocalipse, gente, ele é muito profundo para a gente só assim passar, né, superficialmente. Então, eu quero voltar e colocar lá para vocês a questão da herança, né? Veja, não é um simples capítulo, né? Eu acho que assim é um pouco do centro do Apocalipse isso aqui, porque ele vem deixar claro para nós que essa herança que Jesus nos trouxe, que ele foi capaz de abrir o livro para quebrar os 7 selos, essa herança somente Jesus, olha, veja, somente Ele tem o poder. Muito embora pareça que o poder do mundo que nós vivemos, né, aqui da Terra, pareça que ele tem muita força, mas nós não podemos esquecer que só vence aquele que for herdeiro, ou seja, aquele que herdou essa herança de Jesus Cristo, porque Ele é o Todo-Poderoso. E é só com Ele que nós vamos ter essa herança. O mundo não nos dá essa herança. Então, quero que fique claro isso, né? De que adianta a gente ganhar o mundo, né? Se a gente perder, né? O mundo fala de fama, de poder, de prestígio, de dinheiro, mas se a gente perder essa herança que somente Jesus conseguiu vir aqui e nos dar, que é a nossa alma, que é a nossa vida eterna. Ou seja, é a nossa promessa que Ele veio aqui e nos deu a vida dele em prol da nossa salvação. Então isso é muito forte, não pode passar assim muito batido, não. Então veja, em Mateus 8,36 vai falar exatamente isso, de que adianta o homem ganhar tudo neste mundo se ele perder a alma. Lembra que quando Jesus foi tentado, ele foi tentado também para os poderes desse mundo. Veja, o poder desse mundo é muito forte e pode te seduzir e te afastar da verdadeira herança que Jesus veio nos dar, que ele veio nos trazer. Pagou com sua vida, derramou o seu sangue. E olha que interessante, gente. Eu vou ler o capítulo de novo para que a gente possa parar ali no versículo 9 e aí a gente dá uma explicaçãozinha novamente. Olha que interessante, é demais lindo esse capítulo. Não pode passar muito batido, por isso eu voltei atrás. Olha, vi depois um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Esse livro é o livro que está na mão de Deus, aquele que estava sentado no trono. Era um livro escrito por dentro e por fora, e estava lacrado com 7 selos. Vi então um anjo forte que proclamava em alta voz: quem é capaz de romper os selos e abrir o livro? Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem no mundo dos mortos, era capaz de abrir o livro ou ler o que estava nele escrito. Veja, por mais poder que você tem, por mais dinheiro que você tem, por mais que esse mundo aqui tente te oferecer,
Não há ninguém capaz de abrir esse livro dos 7 selos. É só Jesus. E Ele nos convida a participar da sua herança. E Ele nos traz a sua herança para nós. Ele traz essa herança para nós. Ele resgata a vida que até então estava na mão do inimigo. Ele resgata para todos nós. Olha isso que lindo. Por isso que João chorava muito. Porque se ninguém foi considerado capaz de abrir ou de ler o livro, ele chorava demais, né? E aí a gente para pensar, quantas vezes eu me pego também chorando e pensando assim, né? Por que Jesus foi crucificado, né? Com aqueles que eram seus, do seu povo. Puxa, nós acreditamos, eu acredito, você acredita? Que ele é verdadeiramente o Messias, o escolhido por Deus para nos salvar? Eu creio. E você crê também, eu tenho certeza. Você está ouvindo esse vídeo, você crê também. E o povo que era dele não acreditou. Eu choro muito quando eu penso nisso. Por quê, né? Que eles não acreditaram. Então um dos anciãos me consolou, versículo 5. Pare de chorar. O leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu. Ele é capaz de romper os selos e abrir o livro. Olha que lindo. De fato, vi um cordeiro, olha, estava entre o trono com os 4 seres vivos e os anciãos. Estava de pé, como que imolado. É o cordeiro que traz a vida, que traz a... Veja, no passado... Deixa eu só terminar esse versículo 6 aqui para mim falar para vocês. Olha, ele estava de pé como que imolado. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ou seja, esse 7 espírito é um número perfeito, ou seja, ele é o perfeito espírito. Ele é o perfeito cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o único que tem condições de tirar o pecado do mundo. E para tirar o pecado do mundo, você tem que crer, confessar com sua boca e acreditar que tudo que a gente confessa, ou seja, tudo aquilo que está nas trevas, você traz à luz e a luz dissipa as trevas. Do pecado você se torna um ser novo, renovado através de Jesus, pelo arrependimento e confissão de seus pecados. E aqui a gente percebe que o cordeiro estava como que imolado, ou seja, Jesus foi imolado, ele derramou todo o seu sangue por nós. Gente, esse capítulo não podia passar assim despercebido, é muito lindo. Então aqui, veja, Jesus deu o seu sangue por nós. Olha que interessante aqui, ó. Se você parar para pensar, Adão e Eva foi o princípio da humanidade. Esse princípio da humanidade pecou, né? Ele pecou, mas Deus não quis deixar eles impunes. Eles receberam sim, né? Pelo pecado, eles receberam o seu castigo, vamos dizer assim. Hoje você não vai viver mais eternamente, agora você vai passar pelo vale da morte, vai morrer, né? Você não vai viver eternamente. Só depois que você vai, né, ressuscitar com Cristo e viver eternamente. Mas naquele momento, o cordeiro, veja bem, olha que interessante, ó. Quando eles perceberam que estavam nus, por que eles perceberam que estavam nus? Porque eles perceberam que estavam desprovidos daquilo que Deus tinha dado para eles. Agora eles têm consciência, que antes eles não tinham consciência do bem e do mal. Tudo era muito bom. Tanto eles eram tão simples que simplesmente acreditaram, né? Ou seja, acreditaram na serpente. Para você acreditar na serpente, você tem que duvidar de Deus. Deus disse assim, ó, não coma do fruto que está no centro da árvore, no meio do jardim. Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Porque se vocês comerem, vocês morrerão. Ele disse, olha, vocês morrerão. Mas eles
Aí vem, né, a serpente, lógico, por quê? Porque ela já tinha sido expulsa. Né? Ela já tinha sido expulsa. Então, se ela foi expulsa, eu vou fazer eles pecar, porque eu pequei e fui expulsa. Então, eles vão pecar e também serão expulsos. Então, veja, a serpente, o demônio, o inimigo, gente, ele não vem pecar por você. Não. Ele não faz, ele não age em você. Ele dá a sugestão e é você que age. É você que se deixa levar pelo pecado, pela sedução, do poder, da ganância, do dinheiro, da inveja, da cobiça, da prostituição, do adultério. É você que se deixa levar. Você se deixa levar pelas palavras do inimigo que fica te tentando. Então, quando eles foram tentados lá no jardim, ele disse que vocês vão morrer? Não, vocês não vão morrer. Mas vocês vão ficar como Deus. Vocês vão ser como Deus. Ninguém é como Deus. Mas ela disse, vocês serão como Deus. E aquilo encheu, né? Encheu. Olha, se você fizer isso, se você for um traficante, se você fizer isso, você vai encher seus bolsos de dinheiro. Mas o final disso vai ser o quê? Vai ser a morte de muitas pessoas e vai ser a cadeia para você. Veja, não adianta você ganhar dinheiro com a morte dos outros, se enriquecer com o mal feito ao outro, porque isso é coisa do mundo, é coisa do inimigo, é coisa de Satanás, daquele que quer te derrubar, te destruir. O inimigo vem senão para destruir e para matar. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, disse Jesus. Percebe? Então aí a gente vê que quando eles pecaram, Adão e Eva pecou, eles se sentiram nus. O que é nu? Olha lá, lembra da igreja de Laodiceia? Você é rica, tão rica, e você está nua. Nu significa estar desprovido da bênção de Deus, estar desprovido daquilo que Deus te deu. Nu, você mesmo estando com roupa, mas você está nu por dentro, com a alma sua, está perdida. Não está no caminho do bem, não está no caminho da salvação, não está no caminho daquilo que Jesus veio que nos anunciar, essa herança que Ele veio nos dar. Percebe? Que lindo. E aí o que Deus faz? Lá no começo, olha assim, para cobrir a nudez de Adão e Eva, Ele faz o quê? Ele faz roupa de pele de animais, ou seja, pele de um cordeiro, vamos dizer assim. Ele imolou um cordeiro, ou seja, algum sangue foi derramado para que você cobrisse a sua nudez. Olha que lindo. Olha que forte. Muito forte isso. Deus faz a roupa de um cordeiro para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ou seja, sangue sempre é derramado, sangue para que haja a transformação, a mudança, para que chegue a salvação. Então, no passado se imolava cordeiro, então o cordeiro foi imolado para que Deus cobrisse a nudez de Adão e Eva. E para que cobrisse a nossa nudez, o próprio Deus mandou o seu Filho derramar o sangue para cobrir a nossa nudez, ou seja, para cobrir os nossos pecados, as nossas transgressões, porque na cruz, Ele derramando o seu sangue, Ele levou todos os nossos pecados, Ele levou todas as nossas transgressões e nos deu vida nova. Não dava, né? Para passar em branco esse capítulo lindo, maravilhoso. E aí, então, a gente continua aqui. Então, o cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos ajoelharam-se diante do cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taça de ouros cheia de incenso, que são as orações dos santos. Olha lá as nossas orações. As nossas orações não são em vão, por isso que Jesus diz que vigiai e orai, porque as nossas orações, elas serão ouvidas por Deus, porque lá, olha aqui, o anjo, né?
os anciãos, eles carregam as nossas orações nas taças de ouro. E entoaram um canto novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos. Porque foste imolado, olha lá, derramou o seu sangue. E com teu sangue, olha lindo isso, gente. Com teu sangue adquiristes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Olha lá o 144, veja, os 144 mil são todos os homens das tribos, língua, povos e nações. Então são todos, os 144 aqui juntando com esse capítulo, que são todos aqueles que se deixam, se entregam para Jesus, confessa seus pecados, acredita em Jesus e em Jesus tem uma vida nova. E olha o que ele faz com esse povo, olha aqui. Deles fizestes para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, um reino de sacerdote. Sacerdote para anunciar, sacerdote para levar a vida para as pessoas. E farão vocês reis, porque vocês, nós, né? E eles reinarão sobre a terra. Então, através da morte, através da imolação de Jesus, com o sangue derramado na cruz, ele nos transformou em seus verdadeiros adoradores que Deus quer. Lembra quando ele disse para a samaritana que Deus, ela disse assim: diga para nós que vocês dizem que nós não podemos orar aqui no monte, né? E no templo nós não podemos ir, porque no templo o samaritano não podia entrar. Então, no monte não pode rezar, no templo vocês não deixam a gente ir, aonde é que a gente vai rezar? Onde é que a gente vai orar a Deus? E aí Jesus diz: nem no monte, nem no templo, porque está chegando a hora e já chegou, ele já estava ali, ele já ia ser imolado, que o Pai procura os adoradores em espírito e verdade, porque Ele estará dentro de cada um de nós. Então, onde estivermos, aonde pararmos, aonde fecharmos o nosso quarto e ali a gente fale com Deus, clame a Deus, a gente será ouvido, porque não preciso estar no templo para rezar e orar a Deus, não. Eu preciso estar no templo, sim, porque a igreja é povo de Deus e quando nós estamos unidos, temos mais força, conhecemos mais a palavra, estudamos mais a palavra para que tenhamos conhecimento, porque a fé vem pelo ouvir. Então não podemos estar afastados dos templos, que junto lá dentro nós somos a igreja de Cristo. Mas não precisamos ir no templo para orar. A oração não tem força só se estarmos dentro de um templo, não. Porque Deus busca os adoradores em espírito e verdade, ou seja, onde você estiver, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. É por isso que nosso corpo é templo do Espírito Santo e é por isso que nós precisamos guardar o nosso corpo, respeitar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, né? Desde a nossa alimentação, tudo aquilo que denigre a nossa imagem enquanto física, nós estamos denegrindo o corpo e o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se nós estamos abusando da bebida, abusando dos vícios, abusando da prostituição, abusando com o nosso corpo carnal, nós estamos afastando Jesus de dentro de nós, o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então nós precisamos sim buscar os frutos do Espírito que está lá em Tiago 4:5. Tiago 4:5. Nós precisamos... Não, Tiago 4... Vamos lá, vamos ver, né? Tiago 4:22. Tiago 4...
Tiago 4, eu acho que não é Tiago, mas a gente sabe que são os frutos do Espírito, né? Acho que é um, né? Deixa eu ver se é um agora. Eu não sei decor, mas a gente sabe que são os frutos do Espírito, que é amor, mansidão, benevolência, né? Os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Não estou achando aqui agora porque eu sou ruim de saber onde está exatamente, mas a gente sabe que é os frutos do Espírito. Então, veja, nós precisamos buscar cada vez mais, porque como Jesus disse, então nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E se o Espírito Santo habita dentro de nós, nós precisamos nos cuidar. E aqui quando ele fala, né, lá então voltando no Apocalipse 5, quando ele fala que o Cordeiro, né, que derramou todo o seu sangue para que nós possamos ser filhos verdadeiramente de Deus. E ele então ele fez para nós o que? Reinos, um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, para que nós possamos reinar na terra, nós temos que confessar nossos pecados e vivermos verdadeiramente herdeiros dessa herança que somente Cristo é a que pode, através da sua morte, através ele ter sido imolado, através do sangue derramado, ele comprou para nós a salvação. Por isso, todos nós temos a salvação nele, em Cristo. Em Cristo, todos nós temos a salvação. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs queridos que estão ouvindo esse vídeo, que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos desse Deus, cada vez mais deixar ele habitar dentro de nós e que nós possamos realmente ser esses verdadeiros templos do Espírito Santo, para que nós possamos ser herdeiros dessa herança e com o nosso exemplo, com a nossa vida, também levarmos às outras pessoas o conhecimento dessa palavra, porque a fé vem pelo ouvir e é pela fé que nós seremos justificados, é pela fé que nós herdaremos o reino eterno, porque nós temos que acreditar. Basta que eu acredite em Cristo e viva e faça as obras que Ele pediu para a gente fazer, cumpra o nosso propósito, né, aqui na terra, que cada um de nós viemos com um propósito. Então veja, quando eu dizia lá dos 144 mil, né, que podiam ser, alguns dizem, né, que eram judeus, então eu disse lá que não podia ser só os judeus, porque é um todo, todas as tribos de Israel. Esses 144 são todos o povo de Israel, que é o povo de Deus, da herança, ou seja, Jesus veio de Israel, Jesus veio da tribo de Judá, Jesus é um judeu e isso nós não podemos negar, ele veio de lá, então a salvação veio para eles, mas veio para todos nós também. Então quando a gente diz 144 mil aqui, não fala somente dos 144 exclusivos dos israelitas, por exemplo, mas é destinado a todos e a todos que acreditam aqui nesse capítulo 5 da herança que Jesus veio trazer para nós, essa herança. E veja, e aí eu só queria esclarecer quando fala lá, né, no capítulo 14 do Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, fala que serão aqueles que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Porque a mulher, na Bíblia, quando a gente vê, se a gente lê Provérbios 5, de 15 a 23, vai deixar claro a cilada da estrangeira. Então, quando fala mulher aqui, são os deuses pagãos, são os deuses estrangeiros. Porque, veja, Jesus é o noivo, ele mesmo disse, ele é o noivo e deu várias explicações como noivo. E nós, que somos seu povo, somos a noiva. Então, se a noiva se prostitui, ou seja, se a noiva não é mais virgem, o que é ser virgem na noiva virgem? É a noiva que não se guarda para o noivo, ou seja, ela traiu o noivo, ela foi atrás de deuses pagãos, de deuses estrangeiros. Pode ver que quando o povo, se você ler a Bíblia inteira, você vai ver isso, toda vez que o povo se desviava com outras nações, por isso que é mulher, chamado mulher, né? Com outras nações pagãs, eles pecavam e caíam em tentação de não seguir ao Deus verdadeiro, o Deus Javé, que livrou eles do Egito, que tirou eles da escravidão. Então, por isso que a gente coloca, que é colocado, né? Esse exemplo que eu disse que não era literalmente
aqui, né, os homens virgens, mas eram o quê? É aqueles que não se corrompeu pelos deuses pagãos, ou seja, aquele que não se corrompeu pelo mundo, aquele que não se corrompeu pelas coisas do mundo, né? Aqueles que não se corrompeu pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro, pela idolatria, certo? Então, esses são os 144 mil, ou seja, todos aqueles que sejam benditos de meu Pai, que acreditem em Jesus, naquele que trouxe a herança. Só Ele tem a herança, gente. Só Ele, não tem em ninguém mais que nos dê essa herança. É só Jesus que tem essa herança. Então, era isso que eu queria colocar um pouquinho mais para esclarecer para vocês os 144 mil ali. Que muita gente fala assim, nossa, mas eu não vou estar dentro desses 44 mil? Sim, nós estaremos dentro dos 144 mil, desde que acreditemos que Jesus é o único que tem o poder de abrir os 7 selos, ou seja, e nos trazer a herança da vida eterna. Ele, somente Ele. Então, quando eu creio nele, eu acredito nele, e eu faço aquilo que ele nos pediu para fazer, né? Ide por todo mundo, anuncia a boa nova a toda criatura, porque a salvação vem por ouvir, a fé vem por ouvir. Então as pessoas... Por que a gente fala que a fé vem por ouvir? Porque era bendito aqueles que leem, bendito aqueles que ouvem. Então, até hoje a fé vem pelo ouvir. Quando você lê alguma coisa em voz alta, por exemplo, o primeiro que está ouvindo é você. O primeiro que está ouvindo é você. Então, a fé vem pelo ouvir. E tudo vem pelo ouvir. Então, cuidado, né? Cuidemos de fazer aquilo que Jesus pediu para nós fazermos e creiamos verdadeiramente que Ele é o nosso Salvador, porque Ele derramou todo o seu sangue por mim e por você. E Deus então nos cobriu, ou seja, com sua graça cobriu, como cobriu o primeiro homem no deserto, lá no princípio do pecado, Ele cobriu com vestes de animais. E nós, no nosso pecado, Ele nos cobre. Nós estávamos nu pelo pecado, Ele nos cobre com o sangue do Cordeiro, que é o seu único e verdadeiro Filho. Olha que lindo isso, gente. Isso é muito forte, eu espero que você ouça e fique meditando sobre isso, porque é muito importante, é muito forte isso. Isso nos traz a salvação. Veja, isso nos traz a salvação. Que você possa ter um dia maravilhoso hoje. Fique com Deus, aquele que nos deu o seu Filho para cobrir a nossa nudez, para cobrir as nossas transgressões. Ele que levou todos os nossos pecados para que nós possamos ter vida e vida eterna, vida em abundância. Fique com Deus, um beijo no seu coração.